Ele subia ao ringue vestido como se fosse para um carnaval, se movia como se estivesse se apresentando para crianças e sorria para os homens que vinham lhe fazer mal. E depois os destruía. Chamavam-no de Maromero, o príncipe palhaço do boxe, que usou o circo como arma contra os homens mais duros do boxe. Mas para entender como um garoto do circo se tornou um dos boxeadores mais inesquecíveis de sua época, é preciso voltar ao lugar onde tudo começou. Jorge Adolfo Paes nasceu em 27 de outubro de 1965 em Mexicali, Baixa Califórnia, México, uma cidade fronteiriça construída sobre uma vida difícil, a correria e o calor. Paes nasceu em uma família de artistas de circo e animadores itinerantes. Muito antes de aprender a dar um soco, Paes aprendeu a dar cambalhotas, a fazer números de circo, a ler o público e a oferecer algo que todos sempre lembrariam. Foi seu tio quem apresentou o boxe a Paes, inicialmente como um simples número de circo, mas o que começou como uma habilidade para o entretenimento, aos poucos se tornou o caminho que daria forma à sua vida. Seu apelido, Maromero, vem da palavra espanhola maroma, que significa cambalhota, e não foi um promotor de boxe que o deu para tentar vender ingressos, mas sim um mundo que reconheceu quem ele era antes mesmo do esporte. Era um acrobata que acabou em um ringue de boxe e ia lutar como tal. O circo lhe deu equilíbrio, reflexo e talento para o espetáculo, mas o boxe lhe deu um palco. E tendo ambas as coisas, ninguém era como ele no mundo. Essa luta ainda ocupa um lugar especial na história do boxe. Foi a última luta pelo título mundial de 15 assaltos, sancionada pela FIB, antes que as lutas pelo campeonato fossem reduzidas para 12 assaltos. E terminou de uma forma que ninguém poderia esquecer. No começo, Grove parecia ser o melhor. Usou seu alcance, seu jab e seu jogo de pernas para controlar a ação e fazer com que Paes o perseguisse. Assalto após assalto, Grove o superava e ia abrindo vantagem. Então chegou o quinto assalto. Foi então que Paes mudou tudo. Parou de lutar como Grove esperava e começou a transformar o ringue em seu palco. Baixou as mãos, brincou com o ritmo, esquivou golpes de formas estranhas e lançou a Grove olhares indecifráveis. Era a sua maneira de quebrar a concentração de Grove e mudar o tom da luta. Still with his mouth wide open. There's a right hand by Grove. Heat of this long fight too. Grove going on here with the people in the crowd. E o público que tinha vindo esperando que Grove desmontasse o palhaço mexicano, acabou vendo um artista de circo superar no ringue um campeão mundial. No último assalto, o acrobata explodiu e mandou o campeão invicto à lona 3 vezes nos últimos 3 minutos da luta.
Quando soou o gongo final, os juízes deram a vitória por decisão majoritária para Jorge Paz. Assim, sem mais, o homem que muitos tratavam como um palhaço tinha se tornado campeão mundial. O palhaço tinha levado a coroa, e ninguém ali jamais esqueceu. Quando alguém tira seu título mundial, você quer respostas. Estude a gravação, encontre os erros e volte com as correções. Calvin Grove era um profissional, e voltou convencido de que a primeira derrota tinha sido uma casualidade, que com uma preparação melhor e um plano melhor, recuperaria seu título. Mas ele se enganou, e desta vez, Paz não precisou de 15 assaltos para provar isso. Na primeira luta, Paz demorou até os últimos assaltos para virar completamente a situação, mas desta vez, Paz se mostrou melhor desde o início. Estava mais afiado, mais tranquilo e era mais perigoso. Calvin Grove complained to the referee because wind, no circulation, really no air at all. Paez has to have the last word. And now Paez switching again to the southpaw. Grove just stands in there. À medida que os assaltos avançavam, a frustração começou a ficar evidente. Grove estava se esgotando não só pelos golpes, mas pelo próprio estilo. Paz não ficava parado na frente dele como faria um boxeador normal. Não parava de fazê-lo errar, mudava constantemente de postura e quebrava seu ritmo. Mais uma vez, Grove foi obrigado a lutar uma luta que não queria. Aos poucos, ele começou a perder as forças. Has not been a busy night. IBF featherweight title on the line. Heavy punches is again. The right eye of Grove here in round 10. And there again is that slap by Paez. No 11º round, Grove estava exausto, machucado e sem respostas. E Paz finalizou com um grande uppercut de esquerda. Wobbly legs of Calvin Grove, round 11. Nocaute técnico no 11º round e marômero provou que a primeira vitória não foi acaso. Não foi sorte, ele tinha decifrado Calvin Grove. No final de 1989, Maromero já não era apenas o campeão pitoresco que as pessoas assistiam por entretenimento. Ele estava se tornando o tipo de boxeador que os outros contendores tinham que levar a sério. No dia 9 de dezembro, em Reno, Nevada, defendeu seu título de peso-pena da FIB contra Lupe Gutierrez, um desafiante duro que conquistou sua chance com muito esforço. Gutierrez não estava ali para admirar o espetáculo, ele veio para colocá-lo à prova. Era forte, decidido e o tipo de rival que queria arrastar o campeão para uma luta dura e desconfortável. Mas assim que o gongo soou, Paz começou a fazer o que o diferenciava de todos os outros. Usou contra Gutierrez movimentos, mudanças de ritmo, provocações e ângulos difíceis de decifrar. O que de fora parecia uma brincadeira era na verdade controle. Concerned about the ankle problem because of the tremendous right hand by Paez. It seems like he's got for the challenger, Gutierrez. That's another one of those right hands that he loves to throw. And now Paez getting caught by Paez. Nos primeiros minutos, uma troca intensa abriu um corte na pálpebra esquerda de Paz. E de repente, o público se viu diante de um espetáculo diferente. O palhaço estava sangrando. E Gutierrez, intuindo o dano, se lançou ao ataque para aproveitar.
Mas Maromero era ágil demais, rápido demais e difícil demais de ser pego. Mesmo quando a luta ficou... No ringue, ao encarar o oponente, sua vantagem é a velocidade. Mais rápido domina a luta. Você não quer ser nocauteado, precisa ser rápido, desviar, se mover, reagir e golpear no momento certo. Tudo depende de pensar rápido e tomar boas decisões para ganhar vantagem e conquistar a vitória. Então hoje eu quero te contar sobre uma ferramenta de edição que é tão rápida que dá uma grande vantagem para quem usa. Ela se chama Opus Clip. Opus Clip é uma ótima ferramenta de edição e agora, com seu novo recurso, ela pode pegar seu vídeo e automaticamente cortá-lo em clipes curtos, prontos para postar nas redes sociais. O software analisa e edita o conteúdo para você, permitindo postar rapidamente muito conteúdo nas redes sociais e se manter no jogo. Eu mesmo não tenho paciência para sentar e editar o dia todo, então o Opus Clip é perfeito para mim. Ele faz o trabalho automaticamente e me deixa com mais tempo para treinar e ficar pronto. E como você está vindo pelo nosso canal Ultimate KO, você recebe benefícios exclusivos. Escaneie o QR Code ou acesse o link. Use Opus Clip no checkout para ganhar uma semana grátis e 3 meses com 50% de desconto no Opus Clip. Então vamos lá. Boa sorte, mantenha-se rápido e vá nocauteá-los. Paes manteve a calma e fez o desafiante lutar no seu ritmo. No sexto round, o árbitro tirou 1 ponto de Paes por segurar a cabeça de Gutierrez enquanto desferia golpes. Foi um aviso claro, uma repreensão pública, e em qualquer outro momento, a luta poderia ter sido interrompida. Em vez disso, acendeu o pavio. Imediatamente após a penalização, Paes ficou furioso e desferiu uma chuva de golpes sem resposta contra Gutierrez, até que o árbitro interveio para interromper a luta. Se você penalizar o Maromero, ele te pune por isso. Sua atuação como palhaço tinha um lado furioso, e no sexto round contra Lupe Gutierrez, todo o estádio viu exatamente como ele era. Se você quer ver como Jorge Paes usou sua atuação de palhaço como uma arma real, essa é uma das melhores lutas para ver. Let's go to Jimmy Lennon Jr. I can't stand it. Alan McTough chegou com a confiança de um desafiante que acreditava ter se preparado para tudo o que Paes pudesse lançar, mas ele não estava pronto para isso. Paes, some repute, and an acrobat. Today at the weigh-in, he had a miss that came down on the top of his head. Would have a substitute in there. Desde o primeiro toque do gongo, Paes tornou a luta desconfortável. Atacava de ângulos estranhos, mudava de ritmo constantemente e não parava de lançar para McTough olhares que ele não conseguia decifrar. Além disso, não parava de zombar de McTough, fazendo com que tudo parecesse um espetáculo de circo. Right in the middle. So he's... Everybody's waiting for a flurry and Paes will give it to us in a minute. É isso que tornava o palhaço de circo tão perigoso. O espetáculo não era algo separado da luta, era parte dela.
As provocações quebravam a concentração, os movimentos criavam brechas, e toda vez que Makitoki perdia o foco, Pais fazia ele pagar por isso. It's a tough job because the clowning would be over. Because Boom Boom did your The winner between Panzienza and Camacho. deviation from a true boxing match. I'm not saying that Makitoki isn't trying. Pais dançou e fez palhaçadas durante toda a luta, entretendo o público enquanto frustrava Makitoki a cada passo. Mas além do espetáculo, Pais demonstrou habilidades técnicas superiores e uma grande precisão nos golpes, dominando a luta e mostrando que podia aumentar a intensidade quando a situação exigia. Means horse feathers. It does. I saw him once when we were down in Tijuana. Athletic Commission sent Rosadia to both corners. Após uma combinação implacável de golpes, o árbitro interrompeu o combate ao final do 6º round, concedendo a Pais a vitória por nocaute. That's the end of the round. Now let's see if it's the end of the fight. I think it is. I think that was determined before the start of the round. Now, Here comes Dr. Robert Burns. the fight is over. It stopped as we told you it would be. Alan Makitoki era um lutador duro, mas foi superado pela combinação de velocidade, potência e guerra psicológica de Pais. Troy Dorsey não era um adversário fácil de descartar. Era um campeão mundial de kickboxing que havia migrado para o boxe profissional e demonstrado mais habilidade e resistência do que qualquer um esperava. Era perigoso, resistente e não era o tipo de boxeador que iria se deixar intimidar pelo espetáculo circense. Mas Maromero não era um palhaço qualquer. Mexicali, Mexico. Foi uma luta difícil. Dorsey ditou o ritmo, lançou uma grande quantidade de golpes e obrigou Pais a se esforçar em cada assalto. A cada momento que passava, a pressão de Dorsey incomodava o campeão e estava claro que essa não seria uma defesa de título limpa e fácil. Ainda assim, Pais boxeava de forma mais limpa, se movia melhor, escolhia seus golpes com mais cuidado e encontrava uma maneira de segurar Dorsey o suficiente para manter o controle da luta. No 2º round ele até derrubou Dorsey. Foi um momento crucial em uma luta muito disputada. Durante toda a luta, Maromero fez jus ao seu apelido de Príncipe Palhaço do boxe, utilizando suas características manobras de esquiva e pêndulo e seu jeito espetacular enquanto entretinha o público o tempo todo. Após 12 rounds duros, Jorge Pais manteve seu título da FIB por decisão dividida contra um adversário com um histórico de luta muito sólido. Não foi uma noite fácil para ele, e muita gente achou que Dorsey tinha feito o suficiente, mas Pais ficou com um cinturão e mais uma defesa bem sucedida do título. Maromero não era só um palhaço, ele era o melhor peso-pena do mundo. A revanche com Louis The Shooter, Espinosa foi mais importante do que a primeira luta em todos os sentidos. Havia mais em jogo, o palco era maior. E Pais era um boxeador diferente, mais afiado e mais completo do que aquele que havia empatado em Phoenix, menos de um ano antes.
Luis Espinosa agora era o campeão peso-pena da OMB. Isso significava que não era só uma defesa de título, mas sim uma luta de unificação. 2 títulos mundiais em jogo, com Paes buscando defender seu cinturão da FIBE e consolidar seu lugar como o melhor peso-pena indiscutível do mundo. Mas durante os primeiros assaltos, Espinosa usou sua técnica de boxe para ditar o ritmo, conseguindo uma vantagem inicial nas papeletas de pontuação. Terrific what he's doing. That's against the rules. I'm going to stop it, and I'll take points if necessary. Which was really a slow starter, but he did win the first 2 rounds of that previous bout against Paes. Well, he won them. This is not the same guy I fought a little while ago. This is the premiere of the Saturday Sports Showcase. A lembrança do empate ainda estava viva em Paes, e entrou com mais urgência, mais precisão e mais vontade de encarar de um jeito que complicasse a vida de Espinosa. Effective punches, and his defense can... That frequently in uppercuts, and we have not seen that to this point. Champion Jorge Paes striking a good combination. You wonder about those. Espinosa continuava sendo duro, continuava sendo perigoso e continuava sendo bom o suficiente para transformar aquilo em uma verdadeira luta. Mas assim como na primeira luta deles, Paes encontrou seu ritmo nos rounds intermediários e dominou a segunda metade da luta, com os juízes percebendo uma mudança significativa no ímpeto, dando a Paes 6 dos últimos 7 rounds. kind of corner work that you see Paes, and watch him look at the camera. Is that crazy or what is that? Paes in front, but I thought he lost that last round. He climbed. Once again, Luis Espinosa and Jorge Paes. Espinosa is the one-time WBA junior featherweight champion. We approach 30 seconds to go. They go the distance. They go 12. Após 12 rounds, Jorge Paes venceu por decisão dividida. Ele manteve seu título da FIBE, levou o cinturão da OMB de Espinosa e saiu de Las Vegas como campeão unificado dos pesos pena. O palhaço não só fez um show naquela noite, como também saiu com 2 cinturões. Desde um circo familiar em Mexicali até o topo da divisão dos pesos pena, Jorge Maromero, Paes construiu uma carreira que nunca se pareceu com a de mais ninguém, demonstrando que um boxeador podia ser divertido e perigoso ao mesmo tempo. E em um esporte cheio de homens que tentam parecer perigosos, Maromero parecia brincalhão, manteve-se destemido e ainda assim se tornou inesquecível.